Boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao primeiro debate da aula 7. O intuito é que nós façamos 2 debates, porque é um tema importantíssimo, né? Não que os demais não sejam, mas a análise das justificativas é um item importantíssimo dentro do trabalho do auditor, porque é aí que ele solidifica o trabalho dele, ou melhor, ele consolida todo o trabalho que ele fez, e é o momento também que ele tem para refletir quanto a possíveis incorreções na abordagem feita durante o procedimento de auditoria. Eu vou abrir espaço, espero que vocês tenham olhado o material, vou abrir um espaço para que vocês realizem as questões e as ponderações que julgarem necessárias, mas eu vou passar uns pontos aqui, vou pincelar apenas, obviamente, não vou ler o documento todo, porque eu espero que vocês tenham feito isso, né? Mas vamos tratar ainda da ISAE 4000, norma de auditoria de conformidade, que é o que vem pautando o nosso trabalho. Sempre lembrando, a gente trata da ISAE por quê? Porque ela é uma norma internacional e ela é bem completa no que se refere a procedimentos de auditoria. Aí você pode dizer assim, mas eu trabalho na área privada, eu não trabalho na área pública. Mas os preceitos, as normas elementares, os procedimentos de auditoria são comuns a todas as áreas. O que vai mudar depois é o objeto e o tipo de análise, que aí a depender da sua área você vai ter que estudar a legislação, obviamente, para entrar nas especificidades. Mas o conteúdo em si básico de um trabalho de auditor, a ISAE ela aborda quase que na sua integralidade. A menos que seja auditoria independente, que aí seria lá no módulo 3, mas a gente não vai abordar isso aqui, aí sim, aí a gente precisaria estudar um pouco das normas de auditoria independente, porque tem alguns procedimentos que são um pouco diferentes, mas também é um procedimento bem mais avançado que de qualquer forma não seria contemplado aqui no módulo básico, né? Mas vamos lá. Aí tem algumas questões interessantes e que se a gente pegar e traduzir, interpretar alguns pontos da ISAE 4000, a gente consegue entender, consegue captar o que um auditor ele precisa fazer no momento em que ele estiver emitindo o relatório. Vamos lá, requisitos relacionados à emissão do relatório. O auditor deve comparar a evidência de auditoria obtida com critérios de auditoria definidos para desenvolver-se os achados de auditoria para as conclusões de auditoria. Aí eu fiz alguns comentários, né? As questões de auditoria, aí aí interpretando o que ele está querendo dizer, né? No item 179. Ele está querendo dizer o seguinte: as questões de auditoria foram elaboradas de acordo com a norma aplicável à conformidade? Elas são objetivas e suficientemente claras ao entendimento do auditado? Aí a gente volta lá na estrutura do planejamento, quando eu falo sempre do plano piloto, do teste, tudo, para ver se realmente as questões elaboradas ali estão devidamente claras para o entendimento de um homem médio, né? Porque muitas vezes estamos ali só no grupo de auditores, temos os nossos jargões, temos as técnicas, temos os procedimentos, mas a gente tem que entender que muitas vezes lá na ponta a gente está tratando de um chefe de almoxarifado, com todo respeito ao chefe de almoxarifado, um chefe de um departamento de RH ou com qualquer outro cidadão que esteja desempenhando determinada atividade que requeira controle, e ele não é obrigado a conhecer jargões técnicos nem específicos de norma de auditoria. Então, para isso que a gente tem que ter o cuidado, e aqui a norma ela aborda isso, né? Se elas são objetivas e suficientemente claras ao entendimento do auditado. Não é o auditado que precisa se capacitar para entender a linguagem, o jargão da auditoria. É a auditoria que tem que se adequar ao nível do cliente, do stakeholder que ele está
que ele está abordando. E pode ser muitas vezes também você está falando, tá, mas aí eu vou ter que descer ao nível do chefe do almoxarifado, tá, mas você também pode ter que subir ao nível de um CEO de uma multinacional que não tem obrigação nenhuma de estar entendendo o que é análise de mérito, o que é risco inerente, o que é risco de controle. A gente tem que realmente se adequar, né? E tentar fazer com que a informação que a gente produz seja clara e suficiente o entendimento dele, porque é como eu sempre digo, a gente está contando uma história. Se a gente está contando uma história por meio de um livro, né? Se a gente está contando uma história por meio de um livro e esse livro e essa história não é inteligível por quem está lendo, o livro não vai vender, obviamente. E a mesma coisa é o relatório do auditor. Eu saí e voltei, aí me ajudem aí. A tela permanece compartilhada? Oi? Não, aqui para mim parece normal. Tá tudo eu não normal. Tô vendo a tela, não. Você não está vendo a tela da aula 7, não? Não, eu não tô vendo, não. Alessandro, deixa eu ver se eu fiz alguma porque coisa acho de que errado tem que aqui. atualizar aí. Então vou parar e vou compartilhar de novo, tá? Para mim tá aparecendo normal. Não tá aparecendo a aula 7? Para mim tá aparecendo, Valdo. Tá me ouvindo? Boa noite. Para mim também está aparecendo, professor. Tá. Então o problema sou eu, professor. Você tem que dar uma atualizada. Deixa eu me arranjar aqui. Tá, então vamos tocando. Coronel, minimiza de repente os nomes das pessoas, aí aparece a tela. Tá, então vamos lá, né? Passamos aí pela 179, que fala da objetividade e da suficiência da informação produzida dos relatórios de auditoria. Vamos lá para 180. Vou passar rápido para dar tempo da gente debater depois. As evidências obtidas, bem como os pontos de vista das entidades, são avaliados usando ceticismo e julgamento profissional? E o que isso quer dizer? Foi observada a justificativa da unidade auditada de forma cética e imparcial, observando-se primordialmente a norma aplicável e as evidências que caracterizam o achado? Esse é um ponto muito importante. A gente, sobretudo quando está começando na área de auditoria, né? Muitos colegas se arvoram de ser o dono da verdade e acabam não dando atenção às questões, às limitações do auditado, muitas vezes não adotam imparcialidade, né? Eu já não gostava dele mesmo, agora ele vai ver o que é que eu vou fazer e tal. Pessoal, isso aí obviamente não é correto, não é ético, contraria todos os procedimentos éticos dos manuais de auditoria, e sem contar que prejudica muito o trabalho, porque é aquilo que eu sempre falo, cedo ou tarde alguém vai analisar o mérito e vai ficar caracterizado, caso você não seja imparcial, que você adotou procedimentos antiéticos no intuito de prejudicar a entidade ou especificamente um stakeholder ligado àquela entidade. E isso pode acabar prejudicando você, inclusive até com a abertura de processo. Então a gente tem que analisar, por mais que você não goste do Alibaba, a gente tem que pegar as contas dele e analisar com imparcialidade, cético, olhando, tá certo, tá errado, acabou. Não é, aqui tá certo, mas o aqui tá minúsculo, então não tinha que ser maiúsculo. Então aqui tá errado, aqui já é uma inconformidade, não. Vamos analisar de acordo com o que a norma pede, né? Sempre observando o quê, né? A evidência justificando o achado. Se isso não está claro, então não avance na ponderação, estenda os procedimentos de auditoria. Agora, não avalie, não emita opinião sobre aquilo que você não tem razoável certeza, né? Toda hora que a gente pega a norma de auditoria, a gente vê lá, o auditor ele precisa ter razoável certeza. Que, obviamente, certeza absoluta nós não temos, né? Porque para isso precisaríamos de pessoas para verificar as assinaturas, se são verdadeiras, se as autenticações são verdadeiras, se o cara que está testando aquele documento ele não recebeu suborno e tal. Isso, infelizmente, os trabalhos de auditoria não se estendem a esse ponto, a menos que haja uma denúncia. Então é por isso que a gente fala que precisa ter razoável certeza. No processo de avaliação, o auditor avalia se há evidência de auditoria suficiente e apropriada para formar a conclusão.
as evidências são necessárias e suficientes para materializar seu achado? Tem gente que confunde, é importante, isso a gente aprende lá em lógica, né? O que é necessário e o que é suficiente. Necessário é aquilo que você precisa para ratificar o seu achado por meio da evidência. Suficiente é se aquilo que você já encontrou realmente materializa e comprova o que você está dizendo, né? Eu lembro que na aula anterior, acho que o Alessandro está aí, ele está aí que ele falou há pouco, ele falou de uma lista, né? de um documento, de uma relação, de uma planilha e tal, que ele produzia lá e que era um documento que iria servir, um papel de trabalho que iria servir para comprovar alguma coisa lá ligada ao almoxarifado, eu não lembro muito bem. Pois é, aquilo ali é um documento necessário, beleza. Só que naquele momento, sem a assinatura, sem o atesto do cara do almoxarifado, aquele documento não seria suficiente. Por quê? Porque seria uma alegação parcial do auditor, sem nenhuma comprovação de que o fato realmente ocorreu. Não tinha nenhum documento, não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum atesto de ninguém responsável pelo almoxarifado, não tinha nenhuma entrevista, não tinha nenhum áudio, não tinha nada. A partir do momento, então aquele documento é necessário para provar, né? Tá, se eu quero provar que tem alguma coisa errada no almoxarifado, eu preciso de um documento, então ele é necessário. Agora, para que ele seja suficiente, ele precisa vir caracterizado de provas, né? De provas que o sustentem e sustentem também a evidência para que seja ratificado o achado, né? Então, a partir do momento que ele foi lá e pediu a assinatura e o cara falou, não, realmente não tem 100 resmas de papel, tem apenas 99 e assinou embaixo lá, pronto. Agora ali tá valendo. Outro detalhe, se o cara também tem competência para assinar, porque você pegar a assinatura, não, o chefe do almoxarifado não estava, eu mandei o office boy assinar, aí também não adianta. Então, o documento permanece necessário, mas ainda não é suficiente. Então, é isso que a norma está falando. Se a gente prestar atenção e a gente vai avançar mais um pouco, você vê que ela vai te dizendo, vai te dando todos os subsídios necessários para que você consolide um relatório de forma adequada. Olha só que importante isso aqui. O princípio do contraditório implica incorporar os comentários da entidade responsável conforme apropriado e dar respostas e avaliações aos comentários. A justificativa foi criteriosamente analisada com a respectiva motivação pela qual foi ou não acatada, baseando-se na questão inicialmente proposta e sem extrapolação de seu objetivo. Tem alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas o que essa questão está falando? Tem vários prismas aí, tem vários pontos de visão que a gente pode dar essa questão. E eu vou falar uns 2 ou 3, os demais fica para vocês estudarem depois, né? O primeiro, tem cara que quando recebe, ele faz o apontamento e aí o cara manda aquele, e muitas vezes é migué realmente, mas não tem jeito, você ganha bem, auditor ele ganha bem para isso, não tem jeito. Você ganha bem para isso, você quer ganhar bem e não quer fazer nada, pô, aí vai ser youtuber, que eu não tô dizendo que youtuber não faz nada, mas vai arrumar outra coisa para fazer, pô. Porque auditor, para ganhar bem, ele precisa trabalhar e trabalhar direito, né? Então o cara manda lá 30 volumes, aí você olha as 3 primeiras folhas lá e fala, não tem nada a ver isso aqui com o que eu pedi, já ignora logo o documento, aí alega lá fuga ao tema, né, que a gente briga, não fuga ao tema, né, e acaba não analisando toda a documentação. Não tem jeito, se tiver 10 mil folhas, você vai ter que repassar as 10 mil folhas, ainda sabendo que o cara está te maltratando ali, porque muitas vezes uma folha só resolveria o problema, e o cara te manda 10 mil folhas, você vai ter que analisar as 10 mil folhas para poder certificar que ele cumpriu ou não, que ele atendeu ou não os critérios verificados no achado, né? Quer sejam de conformidade ou de inconformidade, né? Outra coisa, a extrapolação. Tem que ter um maior cuidado. Tem auditor
e acontece isso em algumas unidades, ele recebe pontuação por achado e tal, isso ainda acontece, né? Acontece muito em prefeitura, sobretudo nas áreas da Secretaria de Fazenda ali, aqueles auditores fiscais, né? Então eles recebem inclusive tem prefeitura que paga inclusive por emissão de notificação, né? Não precisa nem ter sido julgado ainda e o cara ter pago o valor que ele apurou. Tem prefeitura que paga, isso tem até questão judicial até no STF, porque o cara recebe sem saber sequer se a notificação que ele fez realmente tem fundamento. O cara recebe antes, eu nunca vi um negócio desse, mas acontece e não é pouco não. Mas tá, voltando aqui à extrapolação. A gente deu até um exemplo mais à frente e a gente repassa, mas o que é especificamente a extrapolação? Você, por exemplo, lá no nosso exemplo, a gente fala que o cara foi auditar a frota de veículos e na norma fala: todo veículo deve ter o seu controle de deslocamento, né? O mapa, uns chamam de controle, outros chamam mapa de deslocamento e etc. Aí tá, o cara chegou, foi fazer uma inspeção lá, uma visita em loco, chegou no carro, o documento não estava. Então aí ele apontou que o documento não estava no carro. Tá. Na análise da justificativa, o auditado disse o seguinte, que por norma interna da administração, o mapa de deslocamento do veículo fica com o chefe do patrimônio, que ele dá a saída do veículo no momento que o cara sai e volta lá depois, vê lá a quilometragem e anota o deslocamento desse veículo. E o cara ainda justificou o seguinte, que por normas, inclusive de controle, dos órgãos de controle, tribunais de contas e etc., isso foi uma norma que veio realmente diferenciar o controle da frota, é que antigamente tinha-se a ideia do mapa de deslocamento ficar dentro do carro. Então, o que acontecia? O cara pegava, sumia com aquele mapa, tinha uma ficha alternativa que ele fraudava o documento e tal. E quando fica na mão do chefe do patrimônio, obviamente ele não tem como fazer isso, a ficha não vai sumir e é o cara que está controlando. Controlou o deslocamento, controlou a saída, opera para ter se deslocado 20 km, deslocou 50, você foi para onde? Então tudo isso é verificado. Só que aí, voltando aqui para o nosso caso, o auditor falou: não aceito não, que o mapa do deslocamento tem que estar no carro, mas o cara está comprovando para ele que tem norma interna dizendo que o mapa do veículo não fica no carro, fica com o patrimônio. E mesmo assim ele não acata a justificativa do auditado dizendo que o mapa do veículo teria que ficar no carro. Obviamente ele está extrapolando. E quando alguém for analisar esse mérito, vai observar que ele extrapolou e vai desconsiderar o apontamento dele. Vamos lá, isso aqui provavelmente é a última que a gente precisa pincelar. Embora os auditores não determinem se o ato ilegal constitui uma infração criminal ou se responsabilidade civil ocorreu, eles têm a responsabilidade de avaliar se as transações em questão estão em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis e se constituem infrações que levarão o tribunal a impor sanções ou ressarcimento dos pagamentos indevidos ou próprios de bens desviados. É aquilo que a gente sempre tem falado. Olha aqui o que ele diz: embora os auditores não determinem se o ato ilegal constitui infração criminal ou de responsabilidade, ou se responsabilidade civil ocorreu. O que é isso aí? É mérito. Eu estou sempre falando, né? Se na sua unidade você verifica mérito, não tem problema, você tem competência legal para auditar e toca o bonde. Mas o que eu venho falando normalmente aqui é que, e está aí na norma agora, é que auditor não analisa mérito, né? Ele apenas informa se existe ou não a inconformidade, né? E caracteriza, evidencia tudo para que, ou seja, ele deixa a bola pro coordenador dele chutar, mas ele não vai se manifestar quanto a mérito, dizendo que tem que prender, que tem que soltar, nada disso. Até porque quando ele faz isso e dá errado, na maioria das vezes ele vai ter que pagar um dano moral e etc, ou responder por calúnia, injúria, etc,
Então precisa ter muito cuidado, né? E se não é sua competência, né? Se tem outra pessoa que vai desenvolver essa atividade e isso extrapola o âmbito de sua análise, para que você vai se meter nisso? Ah, porque eu não gosto dele? Tá, mas o fato de você não gostar dele não lhe compete você emitir opinião pessoal quanto ao trabalho realizado em campo, né? Você tem que aplicar conformidade. Você vai aplicar conformidade com base na norma. Agora, emitir opinião não. Emitir opinião não, porque você não tem competência para isso. E quando tem, eu sugiro que exerça com bastante zelo e atenção. Tá. E aí a gente partiu então para o nosso pulo do gato, né? E aí o pulo do gato, na aula 6, a gente abordou 3 questões, né? A gente foi das questões, a gente trabalhou com as questões de 1 a 3, né? E aí era aquela, na análise especificamente, era a situação A está de acordo com a norma que é a disciplina? Aí era uma resposta curta e grossa, sim ou não, porque você está comparando com a norma, né? Aquele negócio de talvez não existe, né? Lembre-se lá da lógica, o terceiro excluído não existe, é sim ou não, né? É sim ou não, não existe o talvez. Por isso que a gente fala que as questões de auditoria, elas têm que ser trabalhadas da maneira mais clara, e ele falou isso anteriormente lá, mais clara e objetiva possível, para que a resposta seja sempre binária, sim ou não. Esse negócio de talvez, mais ou menos, não existe. Não existe, eu cumpriu parcialmente, como a gente pega em inúmeros relatórios isso aí. Esse procedimento, essa manifestação não está adequada, porque o que cumpriu, quando você fala que cumpriu parcialmente, você está entrando em subjetividade, né? Porque o que é parcial para você pode não ser para mim, tá? O cara, aí vamos lá, vou dar um exemplo simples. O cara tem uma obra lá de 1 milhão. 1 milhão. Ele recebeu 1 milhão, né? Aí tá. Ele da obra, ele só fez o quê? Ele só tirou a ART da obra, só fez o tapume, 50 mil. Aí você chega aí, a obra foi concluída parcialmente, porque ele colocou o tapume, pelo amor de Deus, o cara gastou de uma obra de 1 milhão, ele aplicou apenas 50 mil e o dinheiro sumiu, ele executou a obra parcialmente? Obviamente que não, pô, né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado na elaboração das questões para evitar o terceiro excluído, que a gente chama, que é, no caso, o talvez, o parcialmente. Isso aí não. É sim, sim, não, não. Porque você trabalhando assim, você não vai ter problema nunca na sua vida de estar negócio de Polícia Federal te chamando, o Tribunal de Contas te chamando para esclarecer porque não está claro e etc. Não. É sim, sim, não. Não está aqui o achado, está aqui a evidência. Um abraço e até logo. Nunca mais eu preciso ver esse processo aí. Ok? Sumiu lá, foi para lá. Ah, não, tá, mas na análise de mérito, o coordenador descaracterizou, problema dele, então você vai falar com ele. O que eu tinha que anexar o documento, o processo, eu anexei. Se o coordenador achou que não era suficiente, aí é ele que tem que se justificar e mostrar lá dentro. Por isso que a gente vai falar disso na aula 8, análise de mérito é um negócio complicadíssimo, precisa de muita responsabilidade, porque a batata quente vai estourar na sua mão, cedo ou tarde. Se você deu um encaminhamento errado naquilo ali, cedo ou tarde a conta chega. Aí tá, aí passamos, né, da questão, a situação A está de acordo com a norma que é a disciplina, sim ou não? Sim, sim, não, não, acabou. Se tá sim ou se tá não, por quê, né? É aí que a gente vai pegar e vai fazer o quê? A comparação do que a gente encontrou em campo, né? Com o que a norma prevê, a comparação da norma com a situação encontrada, o achado, ok? E a partir daí a gente vê, então, tem como provar? Lembre-se do tem como provar, né? Que é o achado, e a gente acabou aí que eu gastei quase meia hora já só falando do achado, ó. Aqui, ó. Os documentos, ó. Ao chegar a esta pergunta, é preciso ter plena certeza de que meu achado é necessário e coerente. E agora é preciso comprovar que os documentos anexados ao processo são consistentes e suprem o argumento lógico da pergunta 1, né?
tá. Se cumpriu, por que cumpriu? Se não cumpriu, por que não cumpriu? Volto lá ao exemplo do Alessandro no dia. A ficha só com a assinatura dele resolve? Não resolve. Precisa alguém dizer, ou ter foto, ou ter outro tipo de prova que seja suficiente para comprovar aquilo que você está alegando dentro do seu relatório. Aqui, ó. Se você falou, ó, resumindo, se falou, terá que apresentar provas robustas para comprovar a fidedignidade da afirmação e, sobretudo, evitar um procedimento interno ou até uma ação por danos morais em virtude de calúnia, injúria ou difamação. Aí tá, essa questão 3. Aí vamos lá. Até a questão 3 estávamos trabalhando com relatório preliminar de auditoria. Documento este que seria enviado à unidade auditada para que fossem encaminhadas as justificativas e contrarrazões por ela julgadas pertinentes. A partir da questão 4, começamos a trabalhar com análise de justificativas e demais encaminhamentos, com o objetivo de finalizar a peça do relatório. Aí a questão 4, a justificativa foi criteriosamente analisada com a respectiva motivação pela qual foi ou não acatada, baseando-se na questão inicialmente proposta e sem extrapolação do seu objeto. Foi aquilo que a gente falou, foi analisado realmente o documento de acordo com as peças anexadas ao processo, né? Aí tá. Em alguns casos, ao analisar a justificativa apresentada, o auditor conclui que a inconformidade apontada inicialmente foi sanada por meio da apresentação de documentos complementares, que por falhas na instrução do processo oral auditado, a citada informação não havia sido tempestivamente anexada. Outra situação não rara ocorre quando o planejamento não é revisado periodicamente, e o pobre auditor vai a campo com questões aplicáveis às normas revogadas ou que não mais se aplicam ao escopo a ser auditado. Aí vamos àquele exemplo, né? Até julho de 2018, o limite de dispensa de licitação para obras era de 15 mil e passou a ser de 33 mil. O auditor que analisa remotamente os processos em home office e faz muito tempo que não lê nenhuma norma ou informação técnica, nem acessa a pasta de planejamento do órgão de controle, para ganhar tempo, acessa um Paint pronto e mete bronca, pois pensa, valor de licitação há séculos não muda mesmo, e é verdade, fazia um tempão que esse negócio não mudava. Com as questões desatualizadas, ele aponta 30 processos como inconformidade nos meses de outubro de 2018 e novembro de 2018. Ele está pegando um processo lá de trás para aplicar em processo de outubro e novembro de 2018, sendo que a norma já havia mudado em julho, né? Ao receber as justificativas, todas com a mesma resposta, fica azul ao ler o conteúdo. Nobre auditor, senhor João Bolafora da Silva, solicitamos a revisão da inconformidade em virtude de que, em cumprimento à instrução normativa XYZ, os valores referentes ao aludido procedimento foram alterados a partir de julho de 2018, conforme documento anexo. Né? Aí, pô, o cara, o gente boa lá, pô, só quer ficar matando dragão no computador, pô, não revisa nada, quer pegar os 20 contos todo mês, botar no bolso e passear de iate, aí, ó. Então a gente precisa ter muito cuidado com a legislação que está sendo aplicada, né? E o cuidado que eu falo, outro dia eu brinquei com um colega aí, eu falei, olha, auditor, ele precisa estudar pelo menos 1 hora por dia, e eu não estou brincando não, é verdade. Legislação muda toda hora, e você precisa se atualizar e recapitular, porque a gente chega num ponto, né? A gente chega num ponto assim, numa curva do conhecimento, que a gente acha que já está sabendo de tudo, e é aí que a gente cai nas pegadinhas da vida, e foi o caso do João Bolafora da Silva. Então, de vez em quando, você que é da área de contabilidade, da área de licitações, pegue as normas, dê uma olhada, acesse lá os sites do governo para ver se não mudou alguma coisinha, porque agora
com o Bolsonaro aí toda hora tem coisa mudando, então vamos ficar esperto para não estar emitindo relatório, porque pelo amor de Deus, você está num setor chefiando, coordenando ou até como auditor, pô, e paga um mico desse aí, pelo amor de Deus, né? E além do mais, quando você é Caxias, então, e trabalha com inúmeras entidades aí, essa notícia se espalha como pólvora e você vira meme aí por um bom tempo, sem contar que perde a credibilidade, né? Então vamos ficar esperto com isso aí, né? Voltando ao foco no caso da questão 4, observamos claramente por meio de 2 exemplos simplórios e não exaustivos que podem ocorrer situações que os achados precisam ser revisados, e isso deve ser feito com profissionalismo, responsabilidade e humildade por parte do auditor. Afinal, já estudamos o risco de detecção e ele é uma realidade na carreira do auditor. Tá, só recapitulando e completando mais um ponto, muitas vezes o documento realmente está no processo, o documento está no processo ou não está, né? Mas digamos que ele está e você não viu o processo. Ou digamos que ele não estava, você não documentou a lacuna do processo lá para evidenciar que ele não estava. Por exemplo, folhas 37 e 38, você não tirou cópia das folhas 37 e 38, né? Que seria o local onde o documento deveria estar anexado ao processo. Tá? Não tirou foto. Aí tá, veio embora, não tirou foto, apontou lá. Quando o cara te devolve lá, você tem certeza absoluta, você mostrou o colega, mostrou os amigos, falou, ó, não tá aqui, não é, Joãozinho? Não tá aí mesmo não, beleza, mas não tirou uma foto. Quando você recebe, não tirou uma foto e não anexou lá naqueles anexos lá do Audita lá, tem um campo lá do anexo, né? Não recortou e colou lá, beleza. Aí quando você recebe a justificativa do cara, o cara pega, tá lá a folha 37, que você disse que não existia no documento, que era outra coisa. Não, a folha 37 agora é o documento que você disse que não estava lá. E você vai fazer o quê? Vai ser humilde, abaixar a cabeça, porque trabalhou errado, e vai ter que aceitar, dizer realmente. Não, ou você vai querer entrar no mérito e dizer que houve falsificação e tudo. E aí como é que você vai provar, né? Que aí no arrobo, ali no nervosismo, você fala, não, eu tenho certeza que esse processo foi fraudado. Opa, alguém que estava no canto lá, foi fraudado, peraí que a gente vai abrir uma denúncia agora. Aí, ó, você no buraco, né? Porque aí como é que você vai provar que o processo foi fraudado? Você não tem prova nenhuma. Então aí nessas horas, meu amigo, é colocar a viola no saco, baixar a bola e aprender para trabalhar direito, né? Aprender a trabalhar direito. Tudo que você aponta tem que estar evidenciado na hora que você sai do campo ou na hora que você fechou a sua tela lá, a sua janela lá, o seu acesso lá ao acesso remoto. Você já capturou a tela, copiou, colou e guardou em algum lugar. Porque você fala, não, eu acessei agora aí a sua pasta no servidor e não tem o processo lá. O cara fala, não, você está enganado, está aqui, ó, videoconferência aqui, ó. Vou abrir aqui para você, ó, o documento aqui, você dizendo que não tá, cadê? Não documentou, um abraço, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse risco de detecção aí, que é uma falha pessoal do auditor, né? Outro aspecto importante que merece ênfase é a extrapolação, né? E a extrapolação é aquilo que eu já antecipei, né? Que quanto à ausência do documento do mapa de transporte, no veículo, mas eu vou ler aqui só para complementar, para ficar mais claro, né? Extrapolação da análise é um artifício que o auditor usa para tentar sustentar seu achado quando percebe que o mesmo apresenta algum vício, quer seja na formalização ou nas evidências que o suportam, e tenta incluir na argumentação proposições que não condizem com o status quo, ou seja, com a situação inicial da análise, ou que não foram devidamente arguídas no momento da solicitação das justificativas, né? Que é o que a gente fala que o cara apela. Então são 2 pontos, né? Você não analisa de maneira adequada no primeiro momento, ou na justificativa você fala lá, não é porque a bola não era laranja. Aí o cara te mostra que a bola era laranja. Aí você fala, tá, mas essa bola é laranja, mas não é de basquete. Opa,
Mas você não me diz, não tem nada dizendo que a bola laranja tinha que ser de basquete. Então aí você está extrapolando, você está cobrando coisas que no status quo, no momento inicial da análise, não foram arguídas, ainda que estivessem previstas na norma, que é outro ponto importante. Muitas vezes tem coisa na norma, você aponta com preguiça, aponta parcialmente a coisa, achando que já pegou o cara, e o cara se escapa. Aí quando você vê que o cara está escapando da mão, aí você pega e fala, opa, eu citei o inciso 2, mas no inciso 3 também tem uma coisa aqui, pera aqui, mas no inciso 3, opa, fato novo, análise nova, justificativa nova contra razão nova. Epa, você quer outra? Você está me perguntando outra coisa? Então você tem que me facultar o direito de eu te responder outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está me perguntando outra coisa, então você tem que me dar espaço para que eu exerça meu direito de defesa para outra coisa que você está perguntando. Então não vá por esse caminho que não dá certo, né? Perdeu, meu amigo, viola no saco, abaixa a cabeça e é rezar para não tomar mais bola nas costas. Porque querer usar de força e tal, não dá certo. Porque é aquilo que eu digo, alguém em algum momento vai analisar o mérito, né? Porque, não, mas aí o chefe aqui é meu peixe, aqui o chefe também é linhadora, com ele não tem esse negócio não, tá, seu chefe é linhadora, beleza. Mas eu, como auditado, não estou satisfeito com a análise que vocês empregaram, estou me sentindo lesado, vou entrar nas esferas judiciais para exercer o meu direito. E quando chegar lá, aí vai para a primeira instância, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a milésima, alguém vai ver que você extrapolou naquele momento, que não tem provas factíveis para que você imputasse aquela responsabilidade para mim. Então não adianta querer ganhar no grito, porque não funciona. Por isso que eu falo, tem que estudar, tem que se preparar para ter um planejamento bom, ter um trabalho em campo bom, ter qualidade na análise, não pode ter preguiça de jeito nenhum na hora de analisar a justificativa. Se precisar de 5 folhas para analisar, para sustentar a sua argumentação, exerça esse seu direito nesse momento, porque você, se não fizer isso, você vai ter problema depois, né? Porque o cara acha que apontou lá, o outro deu a justificativa, ele faz a análise dele lá de qualquer jeito, uma linha, 2 linhas e despacha para frente. Vai ter problema, pode ter certeza que vai ter problema, é só esperar e depois me contar o resultado, né? Um exemplo, o auditor vai aplicar critérios de observância utilizando a técnica de inspeção sobre a frota de veículos da entidade e verifica que o mapa de controle de deslocamento não está na viatura e aponta a inconformidade alegando a inexistência do documento, baseando-se em norma aplicável que diz: todos os veículos devem ser monitorados por meio do mapa de controle de deslocamento. Na apresentação das justificativas, a entidade encaminha o citado documento devidamente formalizado para suprir a inconformidade. O auditor então analisa e conclui que, embora o documento tenha sido apresentado, o mesmo não será aceito, pois não se encontrava no respectivo veículo, e finaliza seu relatório desconsiderando a justificativa. E aí a gente fala, mas onde está escrito que o mapa do veículo tem que ficar dentro do carro, né? Existem diversas normas que dizem o contrário, que o chefe da frota é quem deve registrar e guardar o citado documento, a fim de que não ocorra extravios propositais ou demais fraudes. Outro ponto, né? Fato novo altera o status quo da análise, foi aquilo que eu disse lá anteriormente. O apontamento era que o documento não existe. Se quero saber por que ele não estava no carro, primeiro preciso achar o amparo legal para tal questionamento e depois abrir novo prazo para as necessárias justificativas do auditado. Então é tudo aquilo que eu já falei lá anteriormente. Observemos como o tema é subliminarmente tratado na ISAI 3000. Olha lá, né? Tem a ISAI 3000 que ela trata mais da questão operacional. O auditor deve considerar os riscos específicos à independência que possam estar presentes nas auditorias operacionais. O auditor tem um papel específico na identificação dos critérios de auditoria, na avaliação de objetos em relação a eles e na elaboração do relatório equilibrado. Nesse sentido, o auditor precisa se manter independente para que o relatório de auditoria seja imparcial e o comportamento ético da equipe seja salvaguardado.
Também é importante considerar as posições e os interesses das partes interessadas relevantes e estabelecer com elas uma boa e transparente comunicação. Todavia, é essencial resguardar a própria independência. Resumindo, né, seja profissional e, sobretudo, humilde. Queremos aplicar a conformidade e não caçar bruxas, né? Então, e esse é o ponto, cadê o Léo que gosta muito de falar isso? A gente tem que ter muito cuidado, tem que ser imparcial. Não é porque aquela entidade tem fama de que lá, né? Aí eu gosto sempre de citar lá a prefeitura de Alibaba lá, né? Nosso amigo Alibaba Júnior. Não é porque Alibaba Júnior tem essa fama, né? Que não condiz com os gestos dele e tal, que a gente, toda vez que chega lá, já tem que chegar com o pé na porta, já acusando, sem ter provas formais, legais, sustentáveis, necessárias e suficientes de que nossos achados têm respaldo. E ainda que tenhamos, nós já vimos lá que é outro ponto, não nos compete julgar, não nos compete analisar mérito. Então, vamos preparar. Tá, você quer fazer um trabalho bom, você sabe que ele roubou, que ele fraudou, que ele descumpriu o nome e você quer pegar esse cara de uma vez? Tá, faça isso de maneira inteligente, de maneira adequada, obedecendo a norma, com respaldo legal, com os achados, com as evidências, tudo direitinho, e entregue para quem de direito que, cedo ou tarde, as providências serão tomadas, se não pelo seu chefe, porque ele é conivente, é subserviente, etc. No momento adequado, as providências serão tomadas, né? Não importa daqui a quanto tempo, e ainda que não sejam, você tem a sua missão, o seu papel cumprido, e isso que é o importante, né? É você deitar no seu travesseiro à noite, descansar sabendo que você cumpriu sua obrigação e que lá na frente você não vai ser penalizado por descumprir norma ou por atos antiéticos ou fraudulentos, né? Porque o que a gente tem visto aí nos últimos meses é um negócio assim impressionante quanto a denúncias contra auditores, contra chefes de órgãos de controle nas esferas federais, estaduais aí, todos corrompidos e tal, e isso aí compromete muito, né, a credibilidade do nosso trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai acabar sendo comparado com os pobres dos contadores, né, que nós somos, né? Porque hoje em dia, quando fala em contador, é sempre aquela brincadeira sem graça. Você chega numa reunião, você é contadora, você é daqueles que fala quanto que é aqui, quanto é 4 mais 4, aí o cara fala, você quer que dê quanto, né? Ou seja, não tem credibilidade, não tem confiabilidade nenhuma. Aí tá, aí vamos agora só fechar aqui, fazer o desfecho e vou abrir o espaço para os comentários aí, né? Hoje estou generoso, deixei 10 minutos aí para os comentários. Na verdade, as aulas 6, 7 e 8 são parte de uma única aula. Entretanto, subdividimos para que o aluno tenha tempo suficiente para assimilar cada etapa do relatório. Haja vista que o mesmo traduz o resultado final de todo o programa de auditoria, né? A gente está tratando ainda de relatório. Na aula 6, a gente foi até as constatações, não é isso? Os achados. Na aula 7 agora, a gente está analisando as justificativas e na aula 8 a gente vai finalizar com a análise de mérito. E qual era a nossa atividade? Sopa no mel agora da atividade 7. Complementar a atividade 6, apresentando a análise das justificativas com o necessário encaminhamento dos pontos sensíveis apurados, bem como a respectiva proposta de encaminhamento inerente ao plano de providências a ser avaliada pelo chefe do controle interno. A atividade deverá ser encaminhada pela plataforma no Classroom e o prazo de entrega é conforme cronograma. Só finalizando aqui, gente, eu quero uma atenção especial quanto à análise das justificativas, né? Vamos trabalhar com qualidade, sobretudo na análise, nas pontuações das inconformidades. Quando cumpriu não tem jeito, quando cumpriu é aquilo mesmo. Agora, quando não cumpriu, vamos tentar já começar a exercitar o nosso aspecto pedagógico, né? Educativo quanto
quanto ao auditado. É uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? Tem dois perfis de auditores, né? Tem o auditor pragmático e tem o auditor pedagógico. O auditor pragmático, ele funciona bem quando ele está em órgão de controle independente, ou seja, ele está em tribunal de contas, nos tribunais de contas, ele está em órgãos de fiscalização externas, como Receita Federal e tal. Aí é aquele cara pragmático: não gostei da sua cara, não, esse papel está errado e acabou. Quando você trabalha em controle interno, você tem que entender que você é uma peça do sistema. E sendo uma peça do sistema, né? Por exemplo, vamos pensar aqui num carro. Se ele está com os pneus alinhados, balanceados, e você vai viajar, você gasta menos gasolina, você gasta menos pneu e etc, e etc. Você desgasta menos o carro, né? A vida útil do carro se prolonga. E se você está ali num sistema de controle interno, você é uma peça daquilo ali. Então você tem que entender o seguinte: quanto mais você conseguir implementar controles eficientes, né? Controles eficientes, porque também não fica subvertendo, né? Weber, né? Com a burocracia e fazendo como foi feito até hoje aí, achando que burocracia foi criada para criar problema. Não, burocracia foi feita para padronizar, para disciplinar coisas, né? Agora, infelizmente, a gente criou dificuldade para vender facilidade, e não é o objetivo da área de controle interno estar fazendo isso. Por quê? Porque quanto menos o seu auditado, o seu stakeholder entender a sua mensagem, mais você vai ter que trabalhar e mais você vai ter que replicar seu trabalho. Então, o auditor, e eu estava falando do pragmático, o auditor ele tem que ser pedagógico, ele tem que fazer o cara trabalhar, você tem que fazer o sistema trabalhar para você, e não você ficar criando problema, jogando areia no motor, no óleo do motor, para o carro travar. Você está entendendo? Não está batendo a roda do carro no meio fio para desalinhar, não. Você tem que estar ali, azeitando o sistema. Opa, essa engrenagem aqui está ressecando, ó. Vou ali, coloco um pouquinho de óleo, vou ajustando para tudo ficar perfeito. Porque aí você vai ter mais tempo de analisar outros aspectos com mais calma. Porque o que a gente percebe muito nas consultorias é que os órgãos de controle ainda estão muito voltados para corrigir erros, quer sejam erros de balanços, quer sejam erros de contabilização, de estruturação, de organização de patrimônio e tal, e não se pegam a análise gerencial. Porque as entidades privadas estão milhões de quilômetros à frente das entidades públicas, porque elas visam lucro. Então, uma engrenagem daquela que não está bem lubrificada é uma peça a menos que não vai para o mercado e vai gerar menos lucro para ela. Então é por isso que lá as unidades de controle funcionam e trabalham em prol da entidade, e não como as do controle na administração pública, que só fazem inchar, criar problema, e quando eles criam os problemas e não dão as soluções. Acho que foi na aula, na turma 2, não sei se foi nessa turma ou se foi em outra turma, que a gente viu lá, que a gente simulou uma análise de mérito. Não foi na turma 2, que a gente simulou uma análise de mérito, que o cara... na análise, ele disse que o sistema de saúde lá as UPAs lá do município tinham que triplicar o número de médicos em 2 anos. Só que ele não analisou que ela não tinha capacidade financeira para isso, ela estava com um limite de endividamento do pessoal estourado e tinha uma determinação judicial que ele não podia demitir ninguém, ou seja, então ele estava todo amarrado. Então, ela criou um problema, o cara lá, o auditado pegou e falou: tá, você quer que eu coloque? Então tá aqui, ó. Você não analisou minha situação aqui, você fez o seu planejamento mal feito, seu auditor veio aqui e não olhou nada, então tá aqui, ó, eu tenho essas limitações. Já que você me estabeleceu que eu tenho 1 ano para fazer isso, me mostre como é que eu vou burlar a norma e adotar providências para suprir essa determinação sua, né? E lá, no caso, era um órgão de controle de fiscalização superior, então ele determina mesmo, não é órgão de controle interno que recomenda, ele determinou, então você determinou, então agora você vai me dizer aqui onde é que eu vou fraudar aqui para poder, a quem eu vou desobedecer para poder cumprir a norma. Então, basicamente é isso. Então, para fechar o nosso entendimento, o que eu preciso é que a gente trabalhe, exercite de maneira sem pressa, por isso é uma aula tranquila, o material já está na mão de vocês, façam com qualidade, porque isso aí vai servir para abrir a mente de vocês para possíveis intervenções futuras,
né? As aulas são, até a Heloísa estava falando, que o pessoal está querendo acabar, que é realmente puxado e tal, realmente é puxado, e para isso a gente precisa aproveitar ao máximo essa oportunidade que a gente está tendo, porque ou a gente aprende aqui agora de graça, né? De graça e ó, de mão beijada, ou então aprende apanhando, como foi o meu caso. Só que quando você aprende apanhando é mais complicado, né? Porque muitas vezes pode pesar no bolso, pode comprometer sua carreira, muitas vezes você está no estágio probatório, você assumir um cargo agora aí, né? Pô, tá tirando feijãozinho, tá conseguindo, ó, levar a feira para a família, e aí dá uma bola fora dessa, podendo aproveitar todo esse material e essas dicas aí para melhorar a qualidade do seu trabalho. Bom, basicamente é isso aí. Agora eu vou deixar aí, nós temos 4 minutos aí para o debate. Brincadeira, vamos focar agora no para apresentar uma tela inteira. Ah, não, já estava, não estava aparecendo isso? Ou estava? Não estava? Pois não, Heloísa, você que já está aí abrindo a tela aí, fique à vontade. Bom, professor, Eu estou brincando, eu nem sei se você tem dúvida. Como eu falei com o senhor anteriormente, as evidências que eu consegui foram algumas evidências doadas, né? Porque o meu material todo ficou no antigo emprego. Então, os meus pontos são muito simples. Apesar deles serem simples, eu tentei construir evidêncies, nota de sistema, para justificar a entrada do CIAF naquela tabela de analítico com o escriturado, né? O CIAF. E, assim, eu não discorri muito, eu não tenho muito o que falar, tecer um texto, assim, megalomânico de tão grande, porque realmente eram evidências muito simples. Isso espero que não me atrapalhe, né? Eu também. Vamos ver. Foram feitas concisas, assim, eu tenho certeza que foram justificadas e amparadas. Eu a gente não vai inventar. Eu não acho que seja uma coisa elaborada, assim, de técnica, porque eu não tinha condições de tirar isso. No caso aí, a Ariana, ela tá com um negócio de análise de balanço, é isso, Ariana? Você está mexendo com análise de balanço? É você ou é ordem cronológica, professor. Ah, tá. Tem alguém aí que tá... Tem alguém que tá mexendo com análise de balanço. Acho que é o Derli. Não sei quem é que tá mexendo com análise, já não lembro mais. Que aí tem um trabalhozinho bom, é uma área que eu gosto bastante, então vai dar para... Se não me engano, é o Derli, que ele está fazendo um comparativo com a legislação. Tá. Professor. Pois não. Boa noite, né? Quem é a Argicema? Isso. Pois não. Eu também estou fazendo análise de balanço. Ah, então é você. A minha dificuldade é com relação a... por exemplo, eu fiz, né, a auditoria, fiz a justificativa, agora a gente tem que analisar a justificativa? Isso, correto. Não seria interessante a gente trocar o trabalho com de outro colega? Não, a gente vai trocar na análise de mérito, na aula 8. Agora ainda está com você aí. Você vai ter que destrinchar esse balanço aí. E no seu caso eu vou olhar com bastante cuidado, que eu adoro análise de balanço. E aí a gente vai trabalhar, mas não se preocupe não, que eu vou te ajudar aí no que eu puder. Ok. Obrigada. Nada. Juliana, alguma dúvida? Alessandro? Valdeir, que só apareceu aqui, meu espião preferido, apareceu e já se picou. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. A questão é a seguinte, né? Por exemplo, nas minhas evidências ali foi constatado que a certidão já estava vencida, não sei o quê, e agora a instituição vai tomar novos procedimentos para que isso não aconteça. É a justificativa do auditado. A gente vai mudar o procedimento, o processo, né? Para que isso não aconteça, não sei o quê. Isso é uma justificativa plausível, aceitável, que não tem como voltar atrás. Nesses casos não tem, né? Aí lá na análise do mérito, que não será você quem fará isso,
o coordenador ele vai tentar verificar se a ausência dessa certidão comprometeu o procedimento, é um primeiro ponto, né? Tá. Se não, esse é o primeiro ponto, né? Se comprometeu o procedimento, ou seja, favoreceu, né? Favoreceu a quem não deveria, né? É o primeiro ponto. Segundo, se trouxe prejuízo ao órgão, né? É o segundo ponto. E terceiro, né? E terceiro aí que já entra, e aí é cumulativo, ele vai juntando, e a partir daí ele pode pedir que estenda os procedimentos, tanto para apuração de dano, quanto a verificação e apuração de corresponsabilidade das pessoas que acompanharam o procedimento, né? No caso, se foi procedimento licitatório, o pregoeiro, ou a equipe ou a equipe lá responsável pela a CPL, né? Comissão Permanente de Licitação e etc. Então, basicamente é isso, né? O que o auditado ele vai colocar, né? O que o auditor ele vai colocar lá é que ele vai analisar, dizer que realmente não foi, que a justificativa não atende, e recomendar que tal procedimento seja acompanhado por meio do monitoramento. Tá bom. Aí não tem muita coisa que se... Aí não tem muita coisa que se fazer, não. Tá. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Eu tenho, professor. Pronto, aí sim, ó. Agora... Eu já estava assim, eu falei, pela primeira vez num debate, o Alessandro não vai ter uma dúvida, eu não acredito num negócio desse. Não, que isso, não me confunda com o Leonardo, não. Não, eu tô falando, não, é porque são sempre bem estruturadas, assim, aí eu falo, pô, aí eu já tava aqui toda alegre, eu falei, pô, hoje ele não vai me pegar, não, dessa eu escapei, hein. Mas aí, brincadeira, Leonardo. Leonardo é referência aqui pra gente, tem ajudado bastante a gente aqui. E no trabalho também tem ajudado bastante. Para mim é referência aí. Tranquilo, só brincando. Verdade. Não, fica à vontade. Professor, eu tenho uma... Eu não queria me estender muito não, mas eu tenho uma... Até por causa dos companheiros aí. Eu tenho uma pergunta de análise mais teórica e uma outra prática aí quanto ao trabalho. Beleza. Bom, a teórica é a seguinte, pela experiência do senhor e vivência aí, e eu não tenho vivência nenhuma, né, na área de auditoria, então... Não, mas você já está bem afiado, para quem não tem vivência, você já está aí no patamar muito bom. É porque é o seguinte, muitas das vezes, todas as vezes não, eu queria saber como é que isso ocorre na vida privada, ou até na pública mesmo, porque a gente fica muito restrito ali a Força Aérea. É o seguinte, às vezes o cara, ele fez todos os cursos de auditores, o cara é um excelente auditor, mas assim, me parece um pouco temerário, por mais que o cara seja o papa da auditoria e saiba fazer tudo de auditoria, de botar o cara para auditar uma coisa no qual ele tem pouca familiaridade ou que ele nunca trabalhou, tipo, pô, o cara é um excelente auditor, fez curso de auditoria, fez curso de contabilidade, né? Que a auditoria é uma matéria da faculdade ali de contabilidade. Mas aí o cara chegou para trabalhar, seja no público ou privado, e falou assim, meu amigo, você vai auditar licitações. Pô, e licitações é um mundo infinito. Verdade. É um negócio... É um mundo que você... Pô, você tá aí... Você tem 20 anos de licitações... E não sabe tudo, não sabe nem talvez nem a metade. Toda hora muda o negócio. E às vezes não é nem questão de mudar também, não. É questão da experiência e da vivência do cara também, né? Da vivência do cara como auditor e até como gestor. Correto. Então, assim, como isso funciona com os auditores? Como é que o cara, assim, como é que o cara... sua área a partir de agora é tal, mas o cara vai pra área só porque ele tem ali o curso de auditor, tem X, e ele não, assim, ele não é treinado, ele não é especializado, ele é realmente, só por ele ser auditor, ele já pode ocupar essa área, isso na questão de contestação de uma auditoria, ou numa outra questão de, pô, o cara escreveu um troço aqui que
não tem nada a ver, assim, percebe-se que o cara é imaturo na área de... não tem maturidade. Enfim, como é que isso funciona ali na prática? Eu fico com essa dúvida, porque eu já fui... Porque, assim, dentro da própria Força Aérea, eu já fui auditado por pessoas, e geralmente as pessoas têm alguma experiência na determinada área, mas, assim, muitas das vezes os pontos de auditoria ali que foram escritos, assim, denota que a pessoa tem pouco conhecimento naquilo que escreveu, entendeu? Como é que isso funciona ali aí fora? Eu fiquei com essa curiosidade aí. A pergunta bem interessante, né? Nós da área de auditoria, é aquilo que você disse, é igual a médico, né? Tá, o cara se formou em medicina, mas aí um cuida de rim, outro cuida de olho, outro cuida de coração. Dificilmente você vai... Quando você vê o cara que é clínico geral, ele não, na maioria das vezes, ele não opera, né? Ele só faz os encaminhamentos, né? Ele só faz aquele filtro para encaminhar, né? Manda para o especialista, não é isso? Não é assim que funciona? Isso. Então, Isso. O auditor, né? E para tanto o auditor contábil, quanto o auditor independente, etc., nós temos os códigos de ética que devemos cumpri-lo integralmente, sob pena de responsabilização, e isso quer dizer o quê? Que a gente, lembra que eu falei da humildade no instante, há pouco? A gente tem que se declarar impedido de exercer uma atividade para a qual não fomos. A gente tanto tem obrigação quanto tem a faculdade, a independência de alegar o impedimento de realizar aquela atividade. Ok? A gente tem impedimento. Então tá, aí como é que funciona, por exemplo, num processo seletivo? Tá, o cara vai ser auditor da Receita Federal. O cara, a partir do momento, ele segue todo aquele rito, a partir do momento que ele é aprovado, ele passa não sei quanto tempo, se é 6 meses ou se é 1 ano, só estudando direito tributário para se especializar naquela área. Infelizmente, na administração pública não funciona assim, tá? Você faz, por exemplo, uma prova, por exemplo, para auditor, né, que eles chamam auditor do TCU ou auditor da CGU, aí você vê, aí, por exemplo, acho que muitos de vocês já tiveram experiência. Em 2012, foi 2012 que eu saí do Ministério das Cidades, chegou uma menina lá da CGU recém-aprovada, né? Na CGU, toda na estica, e foi auditar um colega meu, Paulo, né? E aí o Paulo chegou lá na sala, e nessa época eu cuidava da área de auditoria lá, né? Aí o Paulo chegou lá e falou, o Edson, você pode ir lá na reunião me ajudar? Porque a moça, ela tá fazendo umas análises ali de balanço, e eu não tô entendendo nada, porque ela fala as coisas e eu não compreendo. Para mim, o que ela tá falando tá trocado. Aí, né? Aí tá. Aí eu cheguei, pois não, o que eu posso ajudar a senhora? Aí não, ela tá... Não, é porque eu estou falando com ele aqui que os restos a pagar não processados foram liquidados. Eu falei, opa, já tem um problema aí. Se é restos a pagar não processado, é porque não foi liquidado. Então, aí ela já começou a ficar vermelha. Aí ela falou outra coisa lá, não, porque eu verifiquei aqui que o passivo projetado, eu falei, epa, mas no passivo projetado entra só os restos a pagar, não processado, porque se a senhora colocar o processado, a senhora está contabilizando 2 vezes e vai dar diferença. Ela começou a ficar vermelha, começou a gaguejar, e chegou uma hora que ela falou assim, olha, então vamos fazer assim, eu vou deixar as questões aqui anotadas, vocês respondem e encaminham para mim por e-mail, que eu analiso lá. Pronto, ela nunca mais voltou lá, né? Pelo menos enquanto eu estava lá, ela nunca mais voltou lá. Então é isso, pô, você faz lá e faz o concurso lá, você obriga o cara a decorar aquelas normas todas lá, beleza, passou no concurso por mérito e tudo, mas você não tem a capacitação. Isso tanto ocorre não só nos cursos, nos processos seletivos, como na faculdade, na pós-graduação. A gente vê muita gente com pós-graduação em auditoria que não sabe realizar um PAINT, que nunca fez uma auditoria na vida, e muitas vezes o cara é contratado e acontece isso. Mas voltando ao que a gente havia conversado inicialmente, para esses critérios, você tem que se declarar impedido de realizar
de realizar a atividade, até que a entidade lhe promova um curso de capacitação, lhe forneça, lhe disponibilize um curso de capacitação, até porque a responsabilidade primária quanto a possíveis falhas e equívocos cometidos pelo servidor é do responsável geral, é do gestor da unidade, né? Quer seja lá, tá, se o auditor do TCU cometeu algum deslize lá por falta de qualificação, nada, é o chefe dele que vai responder e vai na cadeia sucessiva e tal. Você pode até ingressar com ele regressivamente depois, né? O chefão lá pode entrar regressivamente quanto ao subordinado, isso lhe é facultado, mas a responsabilidade primeira é dele, né? A responsabilidade primeira é dele. Tanto que, hoje em dia, quando os prefeitos, por exemplo, nomeiam auditores, nomeiam o cara lá do como é que fala? Do jurídico, que dá respaldo nas licitações e tal, mas a responsabilidade é dele. Isso está pacificado lá no TCU. Não foi você que colocou o cara lá? Se ele não tem capacidade, você vai responder pessoalmente e você ingressa regressivamente contra o seu controlador lá. Mas a responsabilidade é sua, que colocou o controlador lá e não o capacitou ou não oferiu o conhecimento necessário para que ele desempenhasse a atividade, né? Beleza? Entendi. Então esse negócio de auditor aí, que quando o cara diz que é auditor e que sabe tudo, obviamente é assim, agora funciona assim também, tá? Você foi contratado para exercer uma atividade. Obviamente tem que lhe qualificar ou lhe dar um tempo para que você se prepare, conheça. É por isso que a gente sempre fala, o auditor ele tem que conhecer a entidade que ele vai auditar, né? Então é isso, por isso que a gente fala e fica martelando aqui que o planejamento tem que ser bem feito, inclusive para quê? Para possibilitar, se for o caso, a capacitação do pessoal que desenvolve esse tipo de atividade. Ok? Entendi, professor, entendi. Beleza. Agora a outra questão é quanto ao exercício em si. E eu prestei atenção aí nas perguntas do pessoal aí. E o meu também, as minhas questões também são bastante binárias, né? Ou seja, bastante simples. E a grande maioria ali dos 27 processos, né? Era a ausência de documento. Então, assim, a ausência de documento ou a ausência de assinatura, e isso é bastante tranquilo de comprovar, né? Porque o documento não tá lá, então é simples. Beleza. Agora, beleza. Aí vem... mas a questão é um pouco mais profunda no seguinte sentido. Eu não sei nem se essa análise de justificativa seria o momento ideal de uma resposta do tipo assim, por exemplo, no meu caso lá, por exemplo, uma recomendação que seria simples e importante seria, o meu é pagamento de diárias, né, e há uma sequência de documentos. Então, assim, uma solução que ajudaria muito o gestor seria a elaboração de um checklist de documentos necessários para o pagamento da diária. Esse checklist poderia estar dentro do processo, de cada processo. Ele já iniciaria com um checklist e aí, seria um guia ali para quem está manejando o processo, e é só o cara conferir no final, né? Atendi tudo que está aqui no checklist, e isso já ajudaria. Aí pronto, isso seria essa sugestão, criar um checklist. Isso seria nessa análise da justificativa, porque a justificativa que eu bolei foi a seguinte: olha, realmente os documentos não estão dentro do processo, mas será feito um reforço com os gestores para que atentem para que esses documentos, né, que estão previstos na legislação passem a constar dos novos processos, e aqueles que não forem encontrados serão anexados, serão autuados dentro do processo. Uma análise dessa justificativa, para não ficar um troço muito simples, eu poderia analisar, por exemplo, já recomendando nessa minha análise que fosse
colocado um checklist, por exemplo, além de outras coisas que eu fiquei imaginando aqui, mas, por exemplo, já seria esse momento, ou esse momento seria lá no mérito? Tá, aí que tá. Entendi. No qual eu recomendaria a inclusão de um checklist, por exemplo. Tá. Tem duas maneiras de se fazer isso, né? Tá. Lembra que eu falei que depende da estrutura do órgão de controle interno? Tem órgãos de controle interno que o auditor ele já recomenda, ele já analisa, já recomenda e na maioria das vezes ele tem um aval do coordenador. No meu caso lá, a gente é proibido, tem documento técnico lá anexado, inclusive a gente responde se a gente analisar mérito ou manifestar qualquer tipo de opinião quanto à documentação analisada, né? A gente é penalizado mesmo, né? A gente responde processo administrativo lá se a gente manifestar opinião quando a unidade faculta o auditor se manifestar, tranquilo, isso vai ser até uma ferramenta para ajudar o coordenador. Quando não lhe é facultado, aí não tem jeito, aí não seria como recomendação, mas aí como é que a gente faz aí nesses casos, né? E o que é importante ver? O importante, primeira coisa, na análise da sua justificativa faltou uma assinatura. Então, na análise da justificativa, a justificativa obviamente não foi acatada, né? Porque se ele não apresentou, ele disse que vai apresentar depois, ou você pode até acatar essa justificativa, mas você tem que deixar claro por que você está acatando e o risco daquela não assinatura. Por exemplo, aí você vai falar lá, acata-se a justificativa, entretanto, observa-se que o descumprimento fere o artigo tal, da lei tal, beleza, aí você vai discorrendo lá, dizendo as infrações que tal, né? Entretanto, verifica-se por meio das demais peças anexadas ao achado que a ausência do citado documento ou da citada assinatura não compromete, a princípio, a verificação e ratificação do fato ou ato contábil, beleza? Se for contábil ou se não for, ou licitatório, entendeu? Você tem que deixar claro o seguinte lá, que se você vai acatar a justificativa mesmo e vai recomendar que ele cumpra depois, mas o que tem que ficar claro para mim, que vou pegar lá na frente, que sou o coordenador, é que num primeiro momento aquela assinatura não trouxe e nem poderá trazer nenhum dano potencial àquele ato que já foi consumado, entendeu? Entendeu? Entendi, beleza. Nesse momento eu posso dessa análise. Isso. Mas a questão. E essa questão da recomendação para melhoria do processo? Aí, se você não puder recomendar, você faz o seguinte, aí você fala, né, não verificou-se a assinatura, tarará. Por oportuno, acrescente-se ainda que nos documentos analisados não se encontra nenhum tipo de ferramenta de controle que possa contextualizar, ou usa qual o termo que você quiser, que possa aferir que os procedimentos estão sendo feitos de maneira padronizada, a exemplo de um checklist. Pronto, você não está recomendando, você está apenas constatando que não tem um documento que respalde aquele negócio, entendeu? Você está indiretamente deixando a bola para o cara chutar, né? Diferente de você falar, recomenda-se a utilização de um checklist, tendo em vista a ausência de padronização do procedimento. Aí você está recomendando. Agora, quando você está falando lá que não se verificou nenhuma peça de controle, é exemplo de um simples checklist ou qualquer outro documento que ratifique ou que exemplifique ou demonstre a padronização, aí é diferente. Então, olha, olha como é que é um grande dilema. Um dilema que a gente ouve, né, assim, na boca miúda, não oficialmente, né? A gente tem também essa recomendação de não ter muito cuidado para não interferir na gestão. Então aqui nós fomos orientados aqui para não interferir na gestão. Por isso que a gente recomenda, sugere, mas a gente fica muito preocupado porque a gestão realmente é do gestor, de não determinar fazer alguma coisa, porque a gente vai
vai estar interferindo na gestão. Por outro lado, a gente ouve dos auditados, e eu fui muitas vezes auditado, que a auditoria não escreve, mas assim, muitas das vezes a lei diz uma coisa que é muito difícil de se cumprir, não é que seja impossível, mas é porque falta gente, porque falta pessoal, porque enfim, por uma série de questões. Então, muitas vezes, a auditoria é criticada porque é o seguinte, os caras vêm aqui, apontam que tá errado, mas não dão nem a luz no final do túnel, ou seja, eles não sugerem nada, não dão assim, aponta só o erro, ou seja, que os auditores apenas julgam, mas em nenhum momento eles orientam como resolver. Então, assim, eu que estou vivendo os dois lados, né? Fui auditado muitas vezes e agora estou do outro lado, tô sendo auditor. É um dilema que a gente ouve aqui a orientação de não interferir na gestão, ter o cuidado de não interferir na gestão, mas ao mesmo tempo, quem é auditado reclama muitas das vezes que a gente só aponta o dedo na ferida. Mas em nenhum momento a gente orienta. Beleza. A gente orienta como deve ser feito. Beleza. Lá, se a gente fosse estudar o módulo 2, ia ter uma aula lá, princípios de administração pública, né, que isso iria ficar bem claro e você iria conseguir ver essa separação bem clara do que são atos de gestão e atos de controle de gestão, né? Sim. Tá. Que aí, o que seria? Nos atos da gestão, que aí o pessoal fala muito, aí você vê a boca miúda do pessoal falando, mas isso já está pacificado até lá no STF. Quando se fala nos atos de gestão, se fala na interferência na execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, ok? Certo. Especificamente voltado, ou seja, quando você está, como eu falei lá naquele ponto anterior, quando você está interferindo na execução orçamentária e financeira do cara, quando ele falou lá que ele ia ter que contratar tantos médicos em um ano. Aí você está interferindo na gestão orçamentária. Agora, quando você orienta atos ou fatos no intuito de padronizar procedimentos de controle, você está preservando um princípio lá atrás, que é um princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Da indisponibilidade e da supremacia do interesse público. E outra coisa, quando você, aí eu não sei como é que é, aí tem que olhar o seu regimento, aí eu não sei como é que funciona aí, mas se você for lá no seu regimento interno, quando ele trata lá das atribuições da área de auditoria, não sei como é que funciona aí, essa parte eu duvido, depois você dá uma olhada lá, eu duvido se não tem um artigo, alguma coisa lá dizendo que a unidade de controle deve orientar, recomendar, instruir o auditado no que se refere a procedimentos de controle, zelo e etc. Pode olhar que tem isso lá. Depois dê uma olhada. Não, tem sim. Pois é, então. Tem sim, mas é mais mas é mais assim, não, e tá correto. Mas é mais na parte de controle realmente, a gente se limita ao controle, ações de controle, pois é, mas não ações de gestão. Pronto, pois não, então, e aí tá certíssimo, ações de gestão, ele tem independência e tem autonomia, né, administrativa e financeira. Agora, quanto aos atos de controle, é responsabilidade do órgão superior de fiscalização acompanhar, orientar e em alguns casos até intervir na administração quando verificados vícios que possam comprometer a gestão como um todo, entendeu? Por exemplo, lá, a gente também não entra na seara da gestão do cara, não. Mas se a gente perceber que algum ato dele, né? Porque essa parte de recomendar na análise de mérito, isso aí é tranquilo. Isso aí já tá pra gente lá, isso aí já não tem mais problema, tanto pra gente quanto pros auditados, né? É bem separado o que é ato de controle e o que é ato de gestão, né? Mas, ainda assim, se a gente percebe que no momento da gestão dele, ele está
aplicando de forma inadequada os recursos públicos ou está indispondo a supremacia dele, a unidade lá intervém e aí manda o interventor para lá e toma conta da bagaça lá e um abraço. Aí o cara está exercendo a gestão, mas ainda assim, com toda a independência dele, se ele está versando inadequadamente o patrimônio público, aí não tem jeito, aí intervém mesmo, caixão e vela. E lá isso acontece direto. E lá acontece direto. É mesmo? Direto. Mesmo. Escreveu, não leu, a junta lá. A gente chama lá de junta interventora. A junta interventora cai para dentro, meu amigo, e toma conta. Até resolver lá. Até julgar o presidente ou o gestor da entidade lá para ver se ele vai permanecer no cargo, se o vice é sanável, se ele só vai responder ou se ele vai ser cassado mesmo, um abraço. Enquanto isso, a junta interventora está lá. Mas ficou claro para você, então, quando você está falando quando você está, no caso, se você estiver fazendo análise do mérito, quando você está recomendando para ele que adote procedimentos de controle, você não está interferindo nos atos de gestão? Por quê? Não, você não está entrando sim. na seara de orçamentária, financeira e patrimonial, então tá tranquilo. Porque se você pegar até lá no seu documento, tá lá que a unidade ela tem independência orçamentária, financeira, patrimonial e etc. Ponto, beleza. Aí ela tem mesmo. Ficou tranquilo? É porque muitas vezes quando a gente escreve, a gente acaba às vezes extrapolando um pouquinho e entrando, né? A gente vai lá, revisa, não, isso aqui eu não posso escrever, não posso recomendar esse tipo de coisa, dar um passinho atrás, e você viu ali na ISAI, você viu ali na ISAI, ele falou umas 2 vezes que os interesses lá, claro lá, você viu ele falando, os interesses do auditado devem ser respeitados, você viu lá? Isso, tá certo. Tranquilo? Beleza. Era isso aí, professor. Obrigado mais uma vez pelas explicações aí. Suas perguntas são sempre muito pertinentes, oportunas e acrescenta muito. Tanto para mim, porque eu faço um exercício mental, quanto para os colegas aqui. Heloísa ainda quer falar mais alguma coisa? Eu queria só tirar uma dúvida. No primeiro exemplo do Coronel Alessandro, no qual ele falou sobre a ausência de assinatura, mas que não interfere no processo, poderia ser uma resposta do tipo atendido parcialmente e com as ressalvas para o auditado complementar? Aí que Porque ele não deixou de responder. Ele não deixou de fazer. Não, mas a questão não é a resposta. A gente sempre tem que focar na constatação. Se com a justificativa dele, ele cumpriu ou não cumpriu a norma, você está entendendo? Não, é sempre o foco assim. Se mudou, se até então ele não tinha cumprido, que você disse lá, cumpriu ou não, lembra que eu falei assim ou não? Você tinha dito lá, não cumpriu. E com a justificativa dele, ele mostrou, ele apresentou lá o mapa do veículo, ele mostrou que ele cumpriu, então, opa, viola no saco, ele cumpriu. Mas se ele apenas disse que infelizmente estava chovendo, o papel molhou e sumiu, um abraço, permanece, não cumpriu. Aí agora... ponto de auditoria. Tá. Aí agora você pode ir lá, como eu falei, justificar, mitigar esse apontamento, já preparando para o seu coordenador, dizendo que chama a lei, invoca a lei, cita o termo da lei que aponta aquilo e contextualiza, mostrando que a ausência da assinatura por si só não caracteriza nenhum prejuízo formal, não caracteriza nenhum dano e tal. Diferente da Juliana, que falou que estava faltando uma certidão. Aí a análise tem que ser muito mais apurada. Por quê? Porque entra naquela questão. Por exemplo, se ele não apresentou a certidão, ele não deveria ter sido inabilitado, né? Ou seja, se ele está sem essa certidão, ele não está com dívida com a União e sendo assim ele não deveria ser desclassificado, né? E foi então, pronto, ele interfere e compromete interesses de terceiros e a indisponibilidade e a supremacia do interesse público que deve ser preservado, ok? Obrigada. Beleza? Então, gente, é isso aí. Acho que... Tem mais alguém? Sim. Pois não. Professor, porque na atividade fala assim, olha... Deixa eu só pegar aqui. Apresentar análise das justificativas, né, como necessário encaminhamento dos pontos sensíveis apurados, bem como a respectiva proposta de equipamento inerente ao plano de providência. Esse plano de providência não seria esse plano de ação? Não, o plano de providência vai ser lá na análise de mérito, o cara vai fazer a análise de mérito e vai encaminhar. O que eu estou querendo dizer aí foi aquilo justamente que eu falei. Você vai preparar
a bola para o coordenador chutar. Por isso que eu estou falando que tem que estar bem fundamentado tudo, para que, por exemplo, no caso pegando no ponto legal aqui que a Juliana deu, está faltando a certidão, você já vai ali estruturar, analisar e apresentar para o coordenador os impactos da ausência da certidão no achado em si, né? Ah, tá, ele não apresentou uma certidão negativa de débito, mas como que ele foi habilitado se ele não tinha certidão negativa lá de débito lá com os tributos trabalhistas, sei lá com o que, entendeu? Você já vai preparar isso tudo para o cara que vai chutar. Então eu não vou apresentar esse plano de providência. Não, ainda não. O plano de providência vai estar lá na aula 9. Na aula 9 o plano de providência. E uma outra dúvida, professor, é porque duas justificativas das questões, né, que eu fiz, analisando os balanços da prefeitura, foram erros de sistema. Isso foi a justificativa que eu até comentei já ali no outro debate, que o assessor de contabilidade me apresentou. Inclusive, ele até realmente, depois ele fez uma justificativa falando que era um arquivo que não tinha sido reprocessado, e tanto que a gente vai ter que reenviar os balancetes, né, a prestação de contas desde janeiro, Tribunal de Contas, porque isso interferiu, né, em toda a prestação de contas do ano, mês a mês do ano todo. E aí, como que isso seria uma justificativa? Eu teria que analisar essa justificativa? Sim. Eu te prometi, não mandei, não foi eu vou disponibilizar, vou dar uma procurada aqui agora, um artigo que eu tenho que ele fala assim, a culpa é do sistema. E lá ele vai te dar todo o embasamento técnico e legal para você realizar esse apontamento. Não existe esse negócio de contador dizer que o erro aconteceu por culpa do sistema. Primeiro, porque ele tem que ser proativo. Ele deveria ter conferido todas as análises, todos os documentos, os balancetes produzidos, balanços e todas as peças contábeis em si e verificado qualquer inconformidade, ele deveria ter refeito a peça ou num papel de pão, ou no Excel, ou na tábua de Moisés, problema dele. As normas contábeis, elas são muito flexíveis. Ninguém diz lá que você precisa ter o sistema que custa 10 milhões de dólares para fazer demonstração contábil. O que a norma fala é que a documentação contábil deve estar consolidada, e não é o caso. Então aí, se ele usa sistema, o que tem que ficar claro é que sistema é meio, sistema não é fim. Ele não é obrigado, não existe nenhuma norma dizendo que ele tem que utilizar um sistema. Ele usa o sistema para facilitar o trabalho dele. Agora, as culminações por conta dele dizer que foi erro do sistema são inúmeras, porque se ele pega um auditor chato como eu vou dizer, então você quer dizer que a culpa é do sistema. Então aí a gente verifica uma má versação do recurso público em virtude de que você está pagando um sistema que não lhe atende. Não é isso mesmo? E para quem vai essa conta? Se você está pagando um sistema que não lhe atende. Então, essa justificativa, e você quer matar um auditor do Tribunal de Contas, é você dizer que o balanço foi errado porque a culpa é do sistema. O cara, ele quer morrer. Por conta disso, porque ele não quer nem saber se você usa sistema, se você faz na mão, se você desenha na pedra, ele quer o balanço fechado. Entendeu? Então tá. Se você aí o cara vai com obrigação dele, ele não foi tempestivo, ele não foi proativo na obrigação, no cumprimento dele, e isso fere até o Código de Ética do Contador, até aquela menina, a Sandra, que é lá do Sindiconte, falou aquele dia, realmente fere o Código de Ética do Contador, porque ele tinha que ter sido proativo, ter conferido tudo, e se estava incorreto, ele pedisse prazo, como o tribunal lhe faculta, ou tivesse corrigido a peça manualmente, e não ter esperado um auditor verificar que a peça não está fechada, e depois o cara vai dizer, não, a culpa é do sistema. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar o artigo para você, que aí vai lhe dar todo o respaldo. Tem até lá o código, os artigos do Código de Ética, de responsabilização e tudo. Tá bom? Obrigada. Beleza. Pessoal, então vamos finalizar, né? Acho que por hoje já o debate de 15 minutos já durou 1h30, tá bom já. Tô vendo a Heloísa aí com sono. Então agradeço a todos aí mais uma vez pela paciência, pela audiência e boa sorte a todos aí na atividade.
Vamos ver o que a gente consegue produzir aí. Eu espero que até domingo a gente possa começar a receber algumas coisas para dar uma analisada. E no domingo a gente dá uma pincelada, ainda que breve, para aqueles que acharem necessário, obviamente, participar. Os que acharem que já está tranquilo, não tem problema nenhum, não é obrigatório, é facultativo. Mas é só para ajudar mais um pouco, para a gente produzir uma peça boa agora, para não tomar a bola nas costas do colega que vai analisar o procedimento depois, não tomar a bola nas costas e também não prejudicar o colega para pegar um processo todo desorganizado e ter que analisar mérito daquilo que não merece mérito. Tá bom, então? Então, um abraço a todos aí, boa noite, fiquem com Deus, hein?